Neste vídeo vamos falar sobre a IES, a Informação Empresarial Simplificada. Eu fiz um pequeno manual com 10 questões sobre a IES, às quais vou responder, e assim o objetivo deste vídeo é elucidar quais são os principais objetivos da Informação Empresarial Simplificada, que é uma das principais obrigações declarativas a que os sujeitos passivos de IRC e de IRS, alguns já vamos ver, terão efetivamente que submeter, entregar à autoridade tributária. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Esta matéria, a matéria da informação empresarial simplificada, no âmbito fiscal, é uma matéria que desenvolvo em alguns dos cursos práticos da Certform. No site da Certform, em certform.pt, na área de e-learning e live streaming, podemos consultar toda a oferta formativa que atualmente estamos a desenvolver em e-learning e live streaming. E a matéria da IES, ela é trabalhada em vários cursos, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de IRC, no curso prático de Gestão Fiscal, no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e, muito especialmente, de forma mais detalhada, no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, o Sistema de Normalização Contabilística, Normas Internacionais de Contabilidade, IRC e, lá está, a IES, a Informação Empresarial Simplificada. Para desenvolver este tema, eu tenho um manual de introdução à IES, onde coloco 10 questões às quais vou responder. O manual começa com a seguinte questão: quais as obrigações que estão agregadas na IES e como é realizada a sua entrega? Bom, se nós consultarmos o anexo ou a folha rosto da IES, nós verificamos que logo na folha rosto tem aqui uma série de entidades às quais a informação que é dada através da informação empresarial simplificada constituem os destinatários dessa mesma informação, nomeadamente a Autoridade Tributária e Aduaneira, a AT, o Instituto dos Registros e do Notariado, o Instituto Nacional de Estatística, o INE, o Banco de Portugal e a Direção-Geral das Atividades Económicas. Estas são as grandes entidades às quais a informação, ou parte da informação, se destina. Então, quando estamos a falar sobre, efetivamente, quais as obrigações que estão agregadas na IES, podemos responder da seguinte forma. Com a informação empresarial simplificada, passou a ser possível, através de um único ato, a entregar informação de natureza fiscal, contabilística e estatística sobre as contas das empresas, a qual já compreende as seguintes obrigações legais. Temos a entrega da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, o registro da prestação de contas, e que está relacionado aqui com quando nós aqui temos na informação empresarial simplificada o Instituto dos Registros e Notariado. Depois, a prestação de informação de natureza estatística ao INE, a prestação de informação relativa aos dados contabilísticos anuais para fins estatísticos ao Banco de Portugal, a prestação de informação estatística à Direção-Geral das Atividades Económicas e confirmação da informação sobre o beneficiário efetivo,
evitando que as empresas tenham de prestar informação materialmente idêntica a diferentes entidades públicas e por vias distintas. Esta obrigação é uma obrigação de âmbito ao combate à criminalidade económica e refere-se à confirmação anual da informação sobre o beneficiário efetivo. Quanto à questão como é realizada a sua entrega. A sua entrega ou a submissão da IES é efetuada obrigatoriamente através do envio da respectiva informação para a autoridade tributária por transmissão eletrónica de dados, através do portal das finanças ou através do sistema web service da IES que os sistemas informáticos podem ter. Ou seja, quando vamos entregar a IES, ela poderá ser feita a partir do portal das finanças, da autoridade tributária. Na área de serviços, nós temos aqui as várias obrigações a que os sujeitos passivos poderão estar sujeitos e um pouco mais abaixo, eu não faço aqui nenhuma pesquisa mesmo para verificarmos que está mesmo mais abaixo, aqui nesta página, nós temos a informação empresarial simplificada, a IES, e fazemos o preenchimento da declaração pelo contabilista certificado. Ou seja, temos que autenticar o contabilista certificado e a partir daqui é feito o preenchimento da IES. Não é execuível em alguns browsers, só está disponível para browsers mais recentes. Podemos fazer o download da aplicação a partir do portal das finanças, que é esta. Temos aqui a aplicação e fazer também o preenchimento a partir desta mesma aplicação. Quanto à segunda pergunta, quais ou que anexos estão contemplados na IES e qual o objetivo de cada um dos anexos? A entrega dos diferentes anexos da IES depende do tipo de sujeito passivo, da sua natureza jurídica, da atividade exercida e dos rendimentos obtidos. Existem anexos que respeitam às obrigações fiscais, outros que se entregam por obrigações comerciais e ainda outros por obrigações de âmbito estatístico, e tudo depende, obviamente, depois da informação que vai ser enviada pela autoridade tributária às várias entidades que fazem parte aqui dos destinatários de toda esta informação da IES. De facto, existem vários anexos, são muitos os anexos da IES e poderão ser agrupados por tipo de sujeito passivo. Eu vou descrever apenas os mais importantes. Bom, quando se trata de um sujeito passivo de IRC, residente que exerce a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola e não residente com estabelecimento estável em território português, um dos anexos mais importantes é o chamado anexo A. Pois existem anexos específicos, nomeadamente o A1, o A2, existe o anexo B, que é um anexo para o setor financeiro, e o B1, e que tem a ver com a consolidação de contas, o anexo C, que é o correspondente ao anexo A, mas para o setor segurador, e o C1, quando existe consolidação de contas. Este anexo A é um anexo muito importante e é aqui onde está a informação base aqui da IES. Este anexo A, ele é constituído pelas declarações respeitantes às demonstrações financeiras da empresa, os quadros das demonstrações financeiras da empresa, a demonstração dos resultados por naturezas, o balanço da empresa, depois a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e depois vêm as várias notas, vários quadros, as próprias notas anexas às demonstrações financeiras virão depois a seguir
num conjunto de vários quadros. Em relação a este anexo, quando nós vamos à aplicação fazer o preenchimento, nós começamos por preencher a folha rosto, temos que colocar o período de tributação, agora será obviamente de 1 de 1 de 2020 até 31 de 12 de 2020, respeitante ao ano 2020, e depois de preenchermos esta folha rosto com os elementos que são previstos pela autoridade tributária e solicitados, nós começamos a abrir os anexos. Em novo anexo, abrimos anexos e logo estão aqui todos os anexos que existem. O anexo A, o A1, o B1. Já sabemos que o B é o setor financeiro e o B1 para empresas que fazem consolidação de contas, o C para o setor segurador e o C1 para as entidades do setor segurador com consolidação de contas. Depois temos os anexos, por exemplo, o anexo G, regimes especiais, o anexo H, para as operações com não residentes. Temos o anexo I, que é um anexo específico para os trabalhadores independentes, para a categoria B, quando possui contabilidade organizada, é verdade. A categoria B também terá que entregar a IES, o anexo I, quando possui contabilidade organizada. Portanto, aqui estamos em sede IRS. Depois temos os anexos do IVA, o L, o M, o N, o O, o P. Temos o anexo do imposto de selo, que é o anexo Q. E depois temos os anexos R, S e T. O R que vai sempre junto com o A. O S que vai sempre junto com o B. E o T que vai sempre junto com o C. E, portanto, o S tem a ver com o setor financeiro e o T com o setor segurador. Bom, vamos, por exemplo, aqui ao anexo A. E logo a primeira coisa que nos é pedida é para nós definirmos qual o enquadramento normativo de normas de contabilidade a que a nossa entidade está submetida. Nós temos as normas internacionais de contabilidade, temos o regime geral do sistema de normalização contabilística, que é constituído por 28 normas de contabilidade. Temos a norma contabilística e do relato financeiro para as pequenas entidades e temos a norma contabilística para as microentidades. Tudo tem a ver com limites que a nossa entidade tenha alcançado. Este quadro aqui do Decreto-Lei número 98/2015, dos valores que estão neste decreto, eu elaborei este quadro e que nos permitem enquadrar o que é uma microentidade, uma pequena entidade, uma média e uma grande entidade. Tem a ver com os valores que temos em balanço, no balanço, o volume de negócios líquido e o número médio de trabalhadores. Quando, por exemplo, uma empresa não ultrapasse dois destes 3 limites, não ultrapasse os 350 mil euros de balanço, os 700 mil euros de volume de negócios e 10 trabalhadores, e bastará não ultrapassar 2 dos 3 limites, então essa entidade é uma microentidade. E as interpretações em relação aos limites são sempre dados não ultrapassar 2 dos 3 limites. Portanto, considera-se microentidade aquela que, à data do balanço, não ultrapasse 2 dos 3 limites seguintes, um total de balanço de 350 mil euros, um volume de negócios líquido de 700 mil euros e o número médio de trabalhadores durante o período, 10. Depois, as pequenas entidades, com os limites que estão no quadro, as médias e grandes entidades, com os limites que também estão no quadro. Esta classificação permite enquadrar as entidades nas normas de contabilidade. Isso também vai ditar o conjunto de demonstrações financeiras que as entidades terão de apresentar. Isso aqui na IES, na Informação Empresarial Simplificada, nós definimos qual
o enquadramento normativo. Se é uma entidade sujeita às normas internacionais, se é uma entidade ao regime geral das 28 normas, que são as médias e as grandes entidades, se é uma pequena entidade ou se é uma microentidade. Vamos supor, por exemplo, que era uma pequena entidade. Uma pequena entidade terá que colocar aqui a indicação e depois refere OK, para que o anexo A surja já com a indicação que se trata de uma pequena entidade. As entidades sujeitas às normas internacionais têm aqui a denominação N, as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística S, as pequenas entidades sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades S, e as entidades que estão sujeitas à norma de contabilidade para as microentidades M. Isto aqui é importante porque quando nós, por exemplo, pegamos na demonstração dos resultados da empresa, que é o quadro 03A, estamos aqui no anexo A, que é o anexo das demonstrações financeiras e dos vários quadros que acompanham as demonstrações financeiras, incluindo o próprio anexo às mesmas. O quadro 04A, o balanço. Nós podemos verificar, por exemplo, que nas demonstrações financeiras temos, por exemplo, na demonstração dos resultados, vendas e serviços prestados. É um item, é uma rúbrica da demonstração dos resultados que terá que ser efetivamente preenchida por todas as entidades. As que estão sujeitas às normas internacionais, as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística e as micro. É que o balanço e a demonstração dos resultados ele é aqui comum às várias entidades. Só que os itens que constituem as demonstrações financeiras têm à frente a letra e se não tiver a letra correspondente é porque esse tipo de entidade não vai apresentar ou divulgar naquele campo o respectivo item. Não se aplica. Isto tem a ver, obviamente, com o normativo, as normas de contabilidade. O mesmo acontece para o balanço. Há ativos fixos tangíveis, que está no ativo não corrente, é um item que tem que ser apresentado por todas as entidades, sejam as entidades sujeitas às normas internacionais, sejam as entidades sujeitas ao Sistema de Normalização Contabilística no regime geral, as entidades também consideradas como microentidades também têm que apresentar ativos fixos tangíveis. Já as propriedades de investimento é um item que apenas as entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade e as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, as das 28 normas de contabilidade, terão aqui um campo autónomo próprio para apresentar autonomamente este item. O mesmo acontece para o goodwill, por exemplo, mas depois existem itens que são comuns às várias entidades. E é assim que funciona. O quadro 04B é a demonstração das alterações no capital próprio, que é exclusiva das entidades sujeitas às normas internacionais e das entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, as médias e as grandes entidades, ou eventualmente aquelas entidades consideradas pequenas ou micro que tenham optado pelo regime geral, que isso também é possível. E depois temos a demonstração dos fluxos de caixa, exclusiva para as entidades sujeitas às normas internacionais ou do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Não se aplica às micro e às pequenas, a menos que estas optem pelo regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. O anexo A é o anexo das demonstrações financeiras e vários quadros que apoiam as mesmas. Entre outras matérias que este anexo também aborda, nomeadamente
relativamente ao relatório de gestão, ao parecer do órgão de fiscalização, à certificação legal das contas para as entidades às quais se aplica, bem como à aprovação das contas. Tudo é aqui mencionado neste mesmo anexo A. Todos os anexos, eles estão aqui e eu posso sempre abrir um novo anexo em função daquilo que se aplica à minha entidade. Uma entidade, por exemplo, considerada microentidade, entrega naturalmente o anexo A e junto com o anexo A, o anexo R. E, portanto, o anexo A e o anexo R são anexos muitíssimo comuns. Entre o anexo L até ao anexo P são anexos do IVA. Tem a ver com informações sobre o IVA. E o anexo Q é o anexo para o imposto de selo. Existem aqui determinadas situações em que as entidades não são obrigadas a entregar determinados anexos. Eu, numa próxima questão, tenho aqui para responder a essa mesma pergunta. Bom, a questão dos anexos é uma questão que desenvolvo bastante nos cursos e, portanto, relativamente aqui às questões deste vídeo, ficamos com estas questões principais dos anexos. Uma questão muito importante é quais os anexos que deverão ser entregues pelas microentidades, porque as microentidades elas estão sujeitas à norma contabilística para as microentidades. E então, estas entidades elas estão dispensadas, portanto, não entregam os anexos L, M, N, O, P, e que têm a ver com os tais anexos do IVA, que eu tinha referido, e depois o anexo Q, que é o anexo do imposto de selo. Quem está a trabalhar com uma microentidade, em princípio, os anexos que vai submeter são o A e o R. O mesmo acontece para os trabalhadores independentes que possuam uma contabilidade organizada. Os trabalhadores independentes que possuam uma contabilidade organizada, como são normalmente considerados microentidades, também a entregam. Não é o A, será o I, o anexo I, que é o anexo próprio para o IRS e que vai acompanhar o anexo R. Isto porque na folha rosto nós temos os anexos todos organizados em termos de IRC, em termos de IRS, e no IRS temos aqui o tal anexo I, que os sujeitos passivos com contabilidade organizada, mas sujeitos passivos de IRS, e que são os da categoria B, os trabalhadores independentes que possuam contabilidade organizada, terão de a entregar. E depois entregam também o anexo R, que é um anexo que vai acompanhar o anexo I para os trabalhadores independentes ou para os sujeitos passivos de IRC, o anexo A. Vamos então a mais uma questão aqui e vamos para a quarta pergunta. A que sujeitos passivos se aplica o anexo O, que é o mapa recapitulativo de clientes? O anexo O é um anexo da série do IVA. Nós já vimos aqui na folha rosto que entre o anexo L e o anexo P, esta parte tem toda a ver com as questões do IVA. E o anexo O é um anexo que apenas algumas entidades têm que entregar. O anexo O, ele chama-se Mapa Recapitulativo de Clientes, antes de tudo. E este anexo é um anexo onde, portanto, o denominado Mapa Recapitulativo de Clientes, o anexo O, é um anexo onde se insere o número de identificação fiscal de clientes com os quais foram ultrapassados 25 mil euros, em termos de valor das vendas com o IVA incluído. O número fiscal dos clientes e o valor das vendas com IVA incluído, desde que iguais ou superiores a 25 mil euros. Mas quem é que tem que entregar este anexo O? Bom, atualmente o anexo O apenas será
apresentado quando se trata de uma entidade não residente e sem estabelecimento estável, com registro de IVA em território nacional. Estão, portanto, dispensados de apresentar o anexo O todos os sujeitos passivos de IVA com sede, estabelecimento ou domicílio em território nacional. Portanto, o anexo O fica reduzido aqui a este conjunto de entidades, a entidade não residente e sem estabelecimento estável, mas com registro de IVA em território nacional. Já o anexo P, esse tem que ser apresentado, a não ser que se trate de uma microentidade. O anexo P é um anexo que se chama mapa recapitulativo de clientes. E aqui coloca-se o número de identificação fiscal e o valor das compras aos fornecedores. Eu peço desculpa, mapa recapitulativo de fornecedores, onde se coloca o número de identificação fiscal e o valor das compras, com IVA incluído, desde que igual ou superior a 25%, há que apresentar o mapa recapitulativo de fornecedores. Também no âmbito aqui do IVA, temos o anexo L, que é a chamada declaração anual do IVA. As empresas apresentam a declaração periódica do IVA, mensalmente ou trimestralmente, e depois há alguns sujeitos passivos, não todos, já vimos que as microentidades não apresentam estes anexos de IVA, mas as restantes entidades às quais se aplica o anexo L é chamada Declaração Anual do IVA. Então, mais uma pergunta. Como são enviados os documentos da prestação de contas das entidades que optam ou são obrigadas a elaborar demonstrações financeiras consolidadas nos termos do Sistema de Normalização Contabilística? Bem, a verdade é que as entidades, elas, aquelas que não têm uma contabilidade obrigatoriamente consolidada, consolidação de contas, a prestação de contas não é entregue em suporte de ficheiro. Quando estamos a preencher o anexo A, colocamos as várias questões, respondemos às várias questões que nos são colocadas sobre o âmbito desta matéria. Mas quando se trata de uma entidade que opta ou é obrigada a elaborar demonstrações financeiras consolidadas, elas têm que apresentar os documentos de prestação de contas digitalizados e submetê-los como um só ficheiro, sem password ou qualquer proteção que impossibilite a sua visualização, e isto vai a quando do preenchimento do anexo A1, do B1 para o tal setor financeiro ou do C1 para o tal setor segurador. Estas foram as primeiras 5 questões sobre a informação empresarial simplificada. Faremos um segundo vídeo onde vamos responder a mais 5 questões sobre a informação empresarial simplificada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.